Oi, oi, pessoal. Então, vamos para a nossa próxima semana, né? Semana passada a ideia foi trabalhar com a normalização. E essa semana a gente vai voltar um pouquinho para como se a gente estivesse continuando lá em banco de dados 1, quando vocês começaram a trabalhar com SQL, a partir de consultas principalmente, tá? Então, nessa videoaula de hoje, a ideia é a gente ir e aperfeiçoando, né, o que a gente já tinha aprendido como consulta. Então, para aqueles que ainda ficaram com dúvida, a ideia é que a partir de agora vocês consigam, então, já mais com mais conhecimento, desde então, que vocês consigam tirar todas as dúvidas que tinham dessa parte de consulta e que vocês consigam melhorar e aperfeiçoando aquilo que vocês já aprenderam. Tá? Então, quando a gente começa a trabalhar com consultas, a gente utiliza ali uma, duas tabelinhas, né? Então, a ideia é que agora a gente aprenda outras formas para que a gente possa. Porque na prática a gente vai precisar consultar em muitas outras tabelas juntas, né? Não uma, duas só. Então, a ideia é a gente começar a trabalhar com uma forma que isso nos facilite também. Né? Então, a ideia é a linguagem SQL, otimização de consultas. Eu vou mostrar a partir de um slide, que como eu sempre digo para vocês, esses slides é um material para vocês consultar, é onde vocês ficam com esse material teórico. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês esses slides, como que está organizado, quais são essas questões que a gente precisa saber. E depois, vocês então podem fazer um exercício que eu vou disponibilizar. Eu vou deixar com vocês, né, no caso já está lá, os dados de um banco, todas as tabelas, todo o banco, todo o script do banco. Então, a gente já parte do que vocês já sabem fazer essa parte, né? Então, já vou dar o script do banco, já vou dar todos os insets, conteúdo, né? Os campos, para a gente poder preencher os campos, e vocês vão, então, só trabalhar em relação às consultas. Então, a gente vai focar bastante nessa parte de consultas, utilizando algo que a gente ainda não viu. Embora semestre passado alguns alunos, né, já trabalhavam com Join, mas a maioria não, né? Então acredito que tenha sido um ou outro aluno que sabia e aí foi espalhando um pouquinho, mas a ideia é eu passar isso para todos agora e que todos possam trabalhar. Para aqueles que já lidam com essa parte, então tranquilo, ótimo, né, pessoal? Mas eu acho que a maioria ainda precisa muito trabalhar com a questão de manipulação dos dados, essa parte mais básica de consulta. Embora a gente vai aumentar um pouquinho agora o grau de dificuldade. Bom, então essa é a nossa agenda, né? O que a gente vai trabalhar é a questão do conceito de junção, condições de junção, produto cartesiano e tipo de junções, tá? Repetimos algumas coisas que nós já trabalhamos em banco de dados 1 aqui, mas eu vou tentar explicar de novo, como se eu nunca tivesse explicado, né? Eu acho que tem alguns que ainda estão com dificuldade nessa parte, né? Então a gente vai. Eu vou explicar de forma bem calma para a gente tentar entender bem esse conceito de junção, tá? Que isso é bem importante para a gente poder avançar, tá? Então, eu usei como referência para trabalhar com esses slides um livro, dois livros, na verdade, mais o livro do Celso Henrique Poderoso, que é um livro que eu coloquei para vocês ali nas referências, tá? Mas, como eu disse já, aqui nesses slides eles ficam também como uma documentação para vocês, tá? Como um conteúdo teórico para vocês poderem voltar e reler quantas vezes for necessário. Bom, então o que é junção? Junção de tabelas, o que é junção? É uma condição necessária quando se pretende obter dados provenientes de mais de uma tabela. Tá? Então, isso a gente vai usar muito porque nós estamos trabalhando com banco de dados relacional, muitas informações se relacionando, né? Então, a gente fez isso, a gente modelou isso lá no ER e hoje a gente agora, nesse momento, a gente já está trabalhando isso no próprio banco. Então,
muitas das nossas informações, elas vão se relacionando, na verdade todas têm algum tipo de relação, já que estamos trabalhando com banco de dados relacional. Então a junção é isso, é a gente poder obter informação, né, obter os dados de mais de uma tabela, tá? Então de 2 ou mais tabelas. Os registros da tabelas, eles podem estar ligados a outros registros. A gente pode associar isso à chave primária e à estrangeira, né? Como está aqui, né? Chave primária e chave estrangeira. Bom, então isso é algo que a gente já viu, mas como eu disse, a gente iria, né? Vou trabalhar de novo isso com vocês. Para se obter os dados provenientes de 2 ou mais tabelas, a gente deve, então, fazer uma condição de junção. E essa condição de junção a gente usa na cláusula where, tá? Então, lembrando, no select eu vou colocar quais as colunas que eu preciso apresentar, né? Quais as colunas que eu vou mostrar. No from, nós vamos colocar quais as tabelas que nós precisamos, todas as tabelas que a gente precisa para as consultas. E aqui no where a gente vai colocar as condições, tá? Então, quando a gente precisa juntar, quando a gente precisa fazer junção de tabela, nós precisamos colocar e especificar isso na cláusula where, tá? Bom, aqui tem um exemplo de uma condição, né? Vamos primeiro dar uma olhada nessas duas tabelinhas. A gente tem uma tabela chamada empregado, que ela tem 130 registros. Temos uma tabela departamento que tem 10 registros. Na tabela empregado, a gente tem o código desse empregado, né? Esses numerozinhos aqui, a nossa chave primária, nosso registro que identifica toda essa linha. Esse registro é único, ele não pode repetir. O nome do empregado, né? Que simboliza que posso ter outras colunas no meio. E eu tenho uma coluna chamada CD departamento, tá? Que é a coluna que é uma chave estrangeira, né? Uma foreign key. E nessa coluna aqui, nós vamos receber o valor da chave primária da tabela departamento, tá? Na tabela departamento, esse nome do campo, ele está de outra forma, né? Eu tenho outro nome. Isso não tem problema nenhum, só para mostrar para vocês salientar, né? Na tabela empregado, quando a gente dá lá o create table, eu crio as colunas com o nome que eu quiser e eu coloco as constraints, as restrições dessa tabela. Então, no caso da tabela empregado, eu criei um campo CD dept, que é um campo chave estrangeiro para a tabela dept, né? A tabela de departamento. Então, aqui eu tenho os códigos dos departamentos, eu tenho o nome do departamento e o nome onde fica cada um daqueles departamentos, tá? Então, vamos ver o que esse select está pedindo. Ele quer que apareça o nome do departamento, o nome do empregado, né, no caso, e o nome do departamento e o nome da localidade. Bom, o nome do empregado está nessa tabela aqui de empregado, né? Deixa eu apagar aqui. Então, o nome do empregado, esse campo aqui, está nessa tabela de empregado. O nome de departamento está na tabela de departamento e de locação a mesma coisa. Então, com isso a gente vai precisar de duas tabelas. Então, a gente vem no from e especifica as tabelas: empregado e departamento. Bom, o que a gente precisa de informações de mais de uma tabela? Então, a gente precisa utilizar a junção. E a gente sabe que a condição de junção se especifica na cláusula where. E o que une essas duas tabelas, né? O que eu tenho de igualdade nessas duas tabelas? Eu tenho o código do departamento como chave estrangeira na tabela empregado e o código de departamento como chave primária na tabela de departamento. Então, nós precisamos dizer lá para a linguagem que existe essa igualdade, que o código de departamento aqui é igual ao código de departamento aqui, para a gente poder ter esses dados de forma correta, tá?
aqui eu tenho a relação que ele vai gerar os 130 registros, que seria os 130 registros, no caso, porque eu vou listar todos os empregados com os nomes de departamentos daqueles empregados, tá? Então, ele pega cada nome de empregado e coloca o nome do departamento e o nome da locação. Então, eu tenho, né, o resultado da minha consulta são os 130 registros, tá bem? Bom, aí eu vou explicar para vocês o que é o produto cartesiano, ou seja, quando a gente não dá essa condição, né, no SQL, quando a gente não informa no SQL que a gente tem, que a gente está relacionando duas tabelas, que a gente está colocando essa condição de junção, tá? Então, se eu simplesmente selecionasse os campos e pedisse para listar esses campos dessas duas tabelas, o que o SQL faz? Ele vai pegar esse primeiro registro e vai relacionar com este, com este, com este, com este, com todos os registros que houver nessa tabela. Vai pegar o segundo registro e vai relacionar com todos os registros dessa tabela, tá? Então, se a gente fizer 130 vezes 10, a gente tem 1.300 registros. Isso nós chamamos de produto cartesiano. Em algum momento, o produto cartesiano pode ser útil, né? Mas nesse caso que a gente está querendo mostrar o nome do empregado e do departamento dele, a gente precisa utilizar a condição de junção, tá? Que é o que a gente mais vai utilizar. Mas isso aqui existe, né? É isso que acontece se a gente não especifica a condição de junção, tá? Então, se a gente não especificar essa cláusula where, ele vai gerar então um produto cartesiano e vai listar, ele vai fazer com que cada linha se relacione com cada outra, né, com cada linha da outra tabela. Bom, então, se a condição de junção ela é inválida, né, se eu colocar ela de maneira errada, bom, então, se a condição de junção ela é inválida, né, então se a gente colocar alguma condição que não está correta, por exemplo, uma chave primária, uma chave estrangeira com um nome errado, né, ou alguma outra coisa relacionando, né, uma coluna com outra que não seja chave primária estrangeira, ou se a gente não colocar, como a gente viu no exemplo anterior, o resultado vai ser o produto cartesiano, né, em que a combinação de todos os registros da tabela é especificada, todos os registros da tabela, das duas tabelas, por exemplo, vão se relacionar. Então, o produto cartesiano ele tende a gerar um grande número de registros e o seu resultado é raramente utilizado. Pode ser que sirva para alguma coisa, né? Assim, mas normalmente ele não é utilizado. Mas pode ser que em algum momento da vida de vocês, nas andanças dos selects da vida, surja alguma necessidade desse tipo, tá? Então, quando é que a gente vai utilizar? Quando a gente precisa fazer essa relação de todos os registros das tabelas. Bom, aí a gente tem duas coisas importantes, que é o tipo de junção e a condição da junção, tá? Então, o tipo de junção, ele vai determinar como os registros que não possuem nenhuma correspondência com os registros de outra tabela devem ser tratados. E a condição de junção define quais registros das tabelas que apresentam correspondência e quais atributos são apresentados no resultado de uma junção. Então, a gente vai ter o tipo e a gente vai ter a condição. Os tipos são, a gente tem inner join ou wake join, o no wake join, left outer join, right outer join, full outer join e self join. Esses são os tipos de junção. Os tipos, como que a gente pode fazer essas junções?
e a condição, né, o que a gente vai colocar, por exemplo, lá no where, se ela é uma junção natural, on ou using. E agora a gente vai ver cada uma delas para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, inner join ou wake join. É um tipo de junção que a gente chama de junção simples ou interna. Ela é uma junção que há uma condição de igualdade, né, entre os atributos da tabela. Normalmente a gente junta, então, a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos já pular aqui para a gente já poder ver. Com inner join ou wake join, né, que é a mesma coisa. Então, usando aquele mesmo exemplo anterior que a gente fez, que eu fiz ali para mostrar para vocês a junção com a chave primária e a chave estrangeira, tá? Esse é o exemplo igual nós fizemos anteriormente. E agora, né, com aquele resultado, e agora a gente vai fazer utilizando o join. Eu já queria mostrar ele aqui direto para vocês. Não tem. Bom, enfim. Bom, aqui tá como a gente já tinha feito. Deixa eu ir mostrando as outras coisas e aí a gente já chega lá. Então, inner join ou wake join, a condição de junção que a gente utiliza na cláusula from. O natural join, tá? Que é aqui tá o exemplo que eu estava procurando. Ó. O natural join, tá? A gente não precisa usar essa palavra natural, se usar também vai ficar correta, mas normalmente a gente coloca só o join, tá? Então ele é utilizado para simplificar o comando. Quando a chave primária e a chave estrangeira ela tem o mesmo nome. Isso aqui é bem importante. A gente só pode fazer esse exemplo como está aqui, né? De no from, né? Já fazer a junção sem especificar no where. A gente só pode fazer assim quando a chave primária e a chave estrangeira elas têm exatamente o mesmo nome, tá? Então aqui ainda é colocado uma observação, que ele está subentendendo que o código de departamento em ambas as tabelas ele tem o mesmo nome. Então aqui, ó, aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, código de departamento e o código de departamento. Eu só posso utilizar deste formato se eu tiver gravado, se lá a minha tabela tiver com os mesmos nomes de chave primária estrangeira. Então, quando eu faço esse from emp natural join dept, ele vai buscar qual é a relação que existe de chave primária e de chave estrangeira. Bom, quando eu posso utilizar, então, o using para especificar qual é o campo que eu estou fazendo a relação, tá? Vamos ver aqui. Aqui ele também está subentendendo que as duas têm o mesmo nome, mas eu posso usar, então, from emp join dept e using, e eu boto entre parênteses qual é o nome do campo da coluna que eu estou fazendo a relação, tá? E eu tenho também o on, que o on é quando eu tenho os nomes diferentes e eu tenho que especificar o nome da chave primária e da chave estrangeira. Aqui ele deu um outro exemplo, né, com inner join, colocando que a palavra inner é opcional. Por isso que eu disse para vocês que esse material ele serve também como material de consulta, porque aqui a gente tem esses detalhezinhos que são importantes, tá? Então, utilizado quando a chave primária estrangeira não tem o mesmo nome, então a gente tem que especificar no on qual que é o nome dos campos, né? Então, lembrando, para quem tá bem, né, que não lembra, emp aqui eu estou referenciando a tabela, ponto, o nome da coluna, a tabela, ponto, o nome da coluna, tá bem? Bom, aqui quando a gente tem mais de uma tabela, mais de duas tabelas, na verdade, né? Eu posso e isso vai acontecer frequentemente. Então, eu vou dar um select. Quando eu fizer o from, vou botar o nome da tabela. Natural Joy departamento, Natural Joy categoria salário e assim sucessivamente, quantas tabelas forem necessárias. Aqui é uma demonstração da sintaxe, né? Então aqui eu tenho as tabelas, né? Cada junção eu posso especificar o on ou using,
e vou juntando com as outras tabelas. Bom, eu posso utilizar a cláusula where para colocar alguma condição, como ele coloca aqui, condições suplementares, tá? Então, na forma que nós usávamos antes, nós colocávamos a condição de igualdade das tabelas no where. Então, agora ela passa a aparecer aqui no from. E o where ele vai ficar para condições suplementares, tá? Então, aqui eu faço uma junção entre a tabela de empregado e de departamento e eu coloco uma condição, que o código do departamento tem que ser igual a 30. Bom, o no-wake join ele é utilizado quando a gente não tem uma relação direta entre os atributos da tabela, mas a gente pode fazer uma junção utilizando o between, né? Utilizando um intervalo entre dados de uma tabela e de outra tabela, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho salários, né? Por exemplo, o salário do Pedro é 1.550 e aqui eu tenho o valor mínimo e o valor máximo de cada categoria, tá? Então, a gente sabe que o 1.550 é esse código de categoria aqui, né? Que é o intervalo que ele fica entre esses dois valores. Então, qual a categoria salarial de cada empregado? Seria essa a pergunta, tá? Então, eu coloco a mesma coisa, eu quero o nome do empregado, é o mesmo exercício feito anteriormente, nesse sentido aqui, né? Eu seleciono o nome do empregado, a categoria dele e o valor do salário dele, tá? Então, da tabela empregado e da tabela categoria salarial, onde aí é uma condição suplementar, onde o valor do salário, né? Estou falando sobre essa coluna aqui, fica entre o valor mínimo e o valor máximo. Então, eu posso utilizar esse between para analisar um intervalo. Tá? Então, aqui ele vai me dar o nome, a categoria e o valor do salário. Então, ele não vai especificar pela chave, ele vai especificar pelo intervalo que existe, né, pela relação de intervalo entre o valor mínimo e o valor máximo. Bom, depois a gente tem o outer join, tá? O outer join, a gente conhece também, né, como junção externa. Ele é aplicado quando se deseja mostrar registros de uma tabela que não satisfazem a condição de junção com outra tabela. Então, são casos em que nem todos os registros eles se relacionam, né? Então, muitas vezes a gente vai ter, na verdade, todas as vezes a gente vai ter, né, resultados com nulo, que é nulo, porque não vai ter relação em algum momento. A gente tem três tipos de junções externas, que é a left outer join, a right outer join e a full outer join. Tá? A left, ela vai analisar primeiro a tabela da esquerda, tá? Como o próprio nome diz, né? E aqui a gente tem um exemplo. Então, eu tenho um empregado, tenho categoria salarial, o mesmo exemplo. Aqui ele vai chamar o código e o nome. A primeira tabela, como eu estou fazendo um left outer join, eu vou fazer from categoria left outer join, quer dizer que eu vou pegar essa tabela aqui e vou relacionar essa tabela com os dados da esquerda, tá? Da direita, no caso, dessa tabelinha da direita, da tabelinha de empregado. Então, ele vai pegar categoria 1 e vai ver quem está na categoria 1, por exemplo, o Ramiro. Depois ele vai pegar categoria 2 e vai ver quem está na categoria 2, o Jackson e a Paula. Então, ele pega essa tabela aqui, a que está da esquerda, e analisa com os outros dados. Até chegar na categoria 4. Ó. Chegou na categoria 4 e ele viu que não tem ninguém, mas mesmo assim ele coloca, né, os dados como nula. Então, ele lê dessa tabela para essa tabela. Bom, no right outer join, a gente vai fazer o contrário. A gente vai ler primeiro a tabela da direita, tá?
Então, aqui está ao contrário do exercício anterior, por isso que ele dá o mesmo resultado. Ó. Eu li a categoria salarial na esquerda e agora a gente vai ler a categoria salarial na direita. Então, ele vai ler primeiro, né, a categoria salarial, vai comparar e ele vai especificar todos os dados da tabela da direita, mesmo que não tenha relação com a tabela da esquerda. O full outer join, ele vai fazer dos dois lados. Então, ele pode ter null tanto numa coluna quanto na outra coluna, tá? E o self join, pessoal, a gente fez para lembrar, assim, para contextualizar, a gente fez exercícios de autorrelacionamento, quando a gente tinha um autorrelacionamento lá nos nossos ERs, por exemplo, tá? Então, muitas vezes é necessário fazer uma junção numa só tabela. Eu tenho ela com ela mesma se relacionando e a gente precisa fazer essa autojunção. Então, aqui eu tenho a tabela de empregado com a chefia. Tá? Então, por exemplo, o código do chefe pode ser o mesmo código do empregado. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o 1032, que é a Carla, ela é empregada, mas ela também é chefe. E eu preciso fazer uma junção fazer uma autojunção, tá? Bom, então sobre otimização de consulta SQL é isso. O que a gente vai fazer a partir de agora é trabalhar, em vez de trabalhar com a condição no where, é trabalhar com a condição utilizando o join, tá? Então, dependendo do tipo de problema que vocês têm, vocês vão ter que buscar algum desses, né, alguma dessas possibilidades. Então, a ideia do exercício que a gente vai trabalhar essa semana é essa. Vocês vão ter que voltar nos slides e ver, eu devo usar uma autojunção, eu devo usar um full outer join, eu devo usar um right outer join, eu devo usar um left. Então, vocês que vão definir o que vocês precisam utilizar, né, para poder dar conta daquele resultado, tá? Bom, depois eu também, durante a semana, mais ao final da semana, eu vou postar para vocês um vídeo falando sobre cada um dos exercícios, caso vocês tenham ficado com dúvida, tá bem, pessoal? Esse vídeo se estendeu um pouquinho, mas a ideia era fazer com mais calma, principalmente ali no início do vídeo, para aqueles que ainda têm dificuldade nessa parte de consultas, tá bem? Até mais, então, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aulinha. Até mais!